Bom dia, meus amores! Que saudades eu já estava! Vocês estão animados para a nossa aula de hoje? Espero que estejam sim, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal e eu estou super ansiosa para isso. O meu nome é Luciana Guimarães e hoje nós vamos nos divertir. Então, atenção, concentração. A nossa aula será pura diversão. Crianças, vocês repararam que o nosso cenário mudou? Vocês repararam isso? E vocês devem estar se perguntando por que está com esse monte de coisas, esse monte de fotos, de quem é isso? Gente, isso aqui é tudo meu. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar Minha Família Tem História. E para começarmos, eu vou ler um livro. Esse livro é o Livro da Família, de Todd Park. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Com amor, Todd. Todas as famílias têm uma história que vão sendo construída com o passar do tempo. Tem famílias que guardam suas lembranças num baú. E ali tem várias coisas que lembram a infância, que lembram alguma coisa que deixa as pessoas ou muito tristes ou muito felizes. Tem famílias que guardam as suas lembranças em álbuns de fotografia. E tem famílias que guardam as lembranças em objetos. E tudo isso tem um valor sentimental muito grande para cada um. E o que é um valor sentimental, crianças? É algo que a pessoa vê e dá um sentimento de amor, de paz, de tranquilidade, ou que ela lembra lá de uma coisa passada que já aconteceu. Crianças, e isso tudo aqui é o que nós chamamos de fonte histórica. Repitam aí comigo, fonte histórica.
Muito bem, isso tudo nós chamamos de fonte histórica. A fonte histórica é aquilo que a gente usa para conhecer a história das famílias e até da humanidade. Sim, por exemplo, como que nós vamos saber quem foram os primeiros indígenas? Isso, através de fontes históricas, um objeto, uma pedrinha, uma foto, um escrito, um documento, algo assim. Por exemplo, como que nós vamos saber a história dos primeiros povos? Isso importa? Gente, é claro que isso importa. Isso tudo é para a gente saber a nossa origem. Por exemplo, como vamos saber se já aconteceu guerras? Como eram essas guerras? Como foi os tanques de guerra? Como eram as roupas dos soldados? Isso tudo é através de fontes históricas, registros que as pessoas deixam para nós lermos, para nós vermos e até para nós sentirmos mesmo. Um exemplo é a história de Uberlândia, como nós já estudamos aqui. Olha para vocês verem, alguém registrou momentos de quando a cidade foi construída, como ela foi construída. E é por isso que hoje nós sabemos de onde vem Uberlândia. E além de objetos que encontramos, de álbuns de fotografia, de baú, sabe de uma coisa? Uma fonte histórica muito legal que eu particularmente amo são os relatos orais. Opa! Mas espera aí, o que é um relato? Relato é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. E nesse tipo de texto, podemos sentir emoções e sentimentos que a própria pessoa transmite para nós. E geralmente, esses relatos orais é muito bom, gente, vocês ouvirem de pessoas mais velhas. Sabe por quê? Porque elas já têm uma história de vida de muitos e muitos anos. Como é bom você sentar às vezes com uma vovó, com um vovô, com um titio, até com a mamãe mesmo. Com certeza eles vão ter uma história bacana para contar para vocês. Eu posso contar uma coisa muito legal da minha família? Bom, nós lá em casa, a gente sempre senta e vai conversar uns com os outros. A minha vovó me contava muitas, mas muitas histórias muito legais. E é através dessas histórias que eu sei a história da minha família. E vocês acreditam que esses dias mesmo eu descobri da onde veio a minha família? A minha avó dizia assim que a minha bisavó era uma índia. E vocês acreditam que eu descobri que ela era índia mesmo? Gente, eu achei isso muito legal. E vocês acreditam que eu tinha um tio lá de trásão, que ele era português. Ah, tá explicado, né, gente? A grande maioria das famílias brasileiras é a mistura de índio com portugueses. Mas eu achei isso muito legal, porque eu fui descobrindo do meu bisavô, do meu tataravô e fui chegando lá atrás nas origens da minha família. E é por isso que é tão importante vocês ouvirem as histórias que os mais velhos têm para contar para vocês. E como eu descobri toda essa história da minha família, gente? Através de documentos. Vocês sabem que os documentos é uma forma importante da gente conhecer a nossa família?
Agora vocês vão ver alguns tipos de documentos que é muito importante para a nossa vida e logo logo vocês vão conhecer alguns documentos antigos também. Então vamos lá, olha para vocês verem a certidão de nascimento. Vocês acreditam que vocês têm essa certidão de nascimento? Sim, todo mundo quando nasce vai lá no cartório e registra. Isso significa que você passou a existir. Nessa certidão de nascimento tem o seu nome, da onde você veio, o nome do seu pai, da sua mãe e assim é a certidão de nascimento. Outro documento é o RG, que é a nossa famosa identidade. Olha para vocês verem. A identidade é justamente isso, é mais um registro civil que vocês têm. Outro documento é o CPF, é um registro que tem alguns números e esse registro, ele é registrado lá na Receita Federal. Gente, é sério, nós temos muitos documentos. Eu trouxe mais alguns só para vocês saberem que existe. Por exemplo, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, quando vocês começarem a trabalhar, eles vão pedir a sua carteira de trabalho. Outra coisa muito legal, sabe o que é? A carteira de motorista. Eu tenho certeza que vocês sabem o que significa isso. Quando a gente começa a dirigir, a gente precisa de uma carteira de motorista. Outra coisa, o título de eleitor. Sabe para que é o título? Para vocês votarem no presidente, no prefeito, no vereador. É justamente para isso. E vocês podem tirar quando vocês tiverem 16 anos. E agora, o que eu acho incrível é o passaporte. Sabe para que significa o passaporte? Para vocês saírem do Brasil. Então, se vocês forem viajar, fazer uma viagem muito longe, para distante demais, vocês precisam de um passaporte. Crianças, vocês sabiam então que vocês têm uma certidão de nascimento? Sim, perguntem a alguém aí na casa de vocês se vocês têm. Claro que tem. Agora, eu quero saber quem tem identidade e CPF. Pergunta aí na casa de vocês quem tem identidade e CPF e me respondam. Muito bem, crianças. E eu trouxe para vocês darem uma olhada nesses documentos antigos. Olha a diferença para vocês verem como historicamente as coisas mudam. Gente, olha só que documentos antigos, que documentos diferentes. A minha mãe me conta assim que quando ela estudava, ela tinha uma carteirinha com a foto dela. Vocês acreditam nisso? Então, todo dia na escola ela tinha que mostrar a carteirinha dela. Legal, não é? E agora, fiquem ligados na dica do dia. A dica do dia hoje é um lugar que eu amo ir, que é o Museu Municipal de Uberlândia. Com certeza vocês já viram essa imagem, não já, gente? Esse aí é o nosso museu. Vocês sabiam que antigamente no museu era a Prefeitura de Uberlândia? Legal como as coisas mudam, né? E hoje no museu, gente, lá tem uma exposição linda sobre a história de Uberlândia. Como eram as coisas que tinham aqui em Uberlândia, os objetos. Quando esse isolamento social passar, pede o papai e a mamãe para levar vocês lá. Gente, é muito legal mesmo o Museu de Uberlândia. E importante, e é de graça para entrar. Vocês podem passar lá na Praça Clarimundo Carneiro e entrar lá no museu. Passem lá, tá bom? Combinado! As famílias de antigamente também possuíam tradições e costumes diferentes dos de hoje. Pessoal, isso eu sei porque, claro, eu li em alguns livros, mas a minha vovó me contava muitas coisas sobre isso. E olha para vocês verem, a minha avó contava que antigamente as pessoas acordavam muito cedo, mas também dormiam muito cedo, logo quando o sol se punha. Então, na hora que escurecia, todo mundo já estava preparando para dormir. Diferente de hoje, não é? E outra coisa muito legal, as famílias, na hora das refeições,
Todas as famílias, elas tinham muito costume de todos sentarem na mesa e aquele momento da refeição era um momento sagrado, onde todos comiam prestando bastante atenção. Muito legal, né? E a minha avó também contava assim, que uma coisa muito legal era os finais de semana. Eles arrumavam, vestiam a melhor roupa e ia para a casa de um vizinho ou ia para a igreja. Então, esse era o passeio das famílias de antigamente. Gente, como as coisas mudam, não é mesmo? É muito bacana. Olha para vocês verem algumas imagens. E outra coisa legal, a minha avó contava que todos ficavam muito ansiosos pela vinda do fotógrafo. Quando o fotógrafo chegava na cidade ou na casa das pessoas, meu Deus, era uma coisa muito legal. E todos se vestiam e arrumavam muito bonito para tirar fotos. Agora pensa, hoje em dia, a gente tira foto toda hora praticamente, não é mesmo? Mas antigamente, gente, olha isso. As pessoas, elas tinham foto como uma coisa muito rara e tiravam fotos e guardavam mesmo. E muitas fotos nem eram tiradas, eram pintadas. Olha que coisa legal. Olha para vocês verem essa foto, gente. Essa aqui é a foto da minha mamãe. E isso não é uma foto. Vocês acreditam que isso é uma pintura? Gente, é perfeito, não é? Mas olha só que coisa linda. Gente, tudo isso mudou muito. Essa aqui é uma foto da minha bisavó. De verdade. Olha isso. E essas fotos, como essas outras, são exemplos de como era antigamente. Então, crianças, é muito importante. Depois perguntem aí para as pessoas mais velhas da família de vocês como era a vida deles antigamente, o que eles faziam, como eles brincavam. Isso é muito legal para vocês descobrirem. E as famílias de Uberlândia não podia ser diferente, gente. As famílias aqui de Uberlândia também deixaram para nós tradições e costumes que até hoje nós fazemos. E o que é uma tradição? É justamente isso. Começa lá de trás e as gerações mais novas continuam com aquilo que os mais velhos nos ensinaram. E aqui eu vou falar algumas tradições das famílias de Uberlândia que elas deixaram pra gente e hoje esse Uberlândia bonitão, ele funciona com essas tradições que a gente gosta muito. Um exemplo dessas tradições é o congado. É uma tradição antiga aqui de Uberlândia. Pessoal, e Uberlândia ele é conhecido como a cidade do congado, porque essa tradição ela acontece todo ano aqui e lá no centro da cidade, gente. O congado é uma festa muito bonita. Outra tradição, gente, ainda mais dos distritos aqui perto de Uberlândia, é a Folia de Reis. A Folia de Reis é essa festa colorida e toda bonita, cheia de violão e cantoria. Olha aí o Fios do Cerrado. Pessoal, aqui em Uberlândia, lá das famílias tradicionais, tem muitas tecelãs. Olha aí, fazendo cobertas, fazendo tapetes. Olha que coisa linda, gente. Uberlândia é muito conhecido como isso, artesanato. Ai, eu já ia me esquecendo. Essa coxa linda que eu trouxe aqui, gente, vocês não vão saber. Foi a minha avó que fez. A minha avó tinha um tear e ela tecia essas coxas. Olha para vocês verem que coisa linda, que objeto lindo sentimental que eu guardo para mim, não é mesmo? E outra festa que as famílias tradicionais deixaram para nós foi as festas juninas. Justamente juninas, junho e julho, geralmente essas festas acontecem. E como estamos vivendo num momento de isolamento, essas festas esse ano com certeza vai ser diferente, não é mesmo, crianças?
Crianças, e essas foram algumas das tradições das famílias que eu trouxe para vocês. O congado, as festas juninas, a folia de reis, os fios do cerrado, são algumas tradições uberlandenses que faz a nossa cidade ainda ser mais lindona do que ela é, não é mesmo? Então, aí na casinha de vocês agora, pergunta para alguém aí qual é a tradição da família de vocês. O que é que tem de tradição nessa família linda aí? Pergunte aí. Nossa aula está chegando ao fim, gente. Mas olha para vocês verem quantas coisas nós aprendemos hoje. Nós aprendemos sobre fontes históricas, aprendemos que uma fonte histórica ela pode ser um álbum, ela pode ser um objeto, ela pode ser relatos orais e isso é muito legal. Nós aprendemos que a nossa história e a história do planeta e a história da humanidade é muito importante para nós sabermos quem a gente é, não é mesmo, crianças? Então, de para casa, o que nós temos hoje? Vocês vão sentar com a família de vocês e perguntar a história da família. Como a família era antes de vocês nascerem, como que foi isso, como que foi antes, como que foi na época dos avós de vocês, como que vocês vieram a esse mundo, que hospital vocês nasceram e aí vocês com certeza vão saber muito e muito mais da vida de vocês, não é mesmo? E agora, para a gente encerrar a nossa aula, chama todo mundo que está aí na casinha de vocês e nós vamos cantar. Vamos lá? Eu tenho certeza que muitos já conhecem essa música e eu amo. Vamos lá? Família é amor, é pro que der e vier. A família dela gosta da praia, nos feriados, nos dias de verão. As titias trazem picolé de limão. Na família dele, tantas histórias, vovó contava e fazia questão de assistir novela lá na televisão. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. É aquela gente que a gente quer perto, gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. Na nossa família, primos e primas em disparada, na maior confusão. Quando todos estão, parece um furacão. Em qualquer família, beijos e abraços, eternos laços, divina união. Tudo em sintonia, bate um só coração. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor, é pro que der e vier. Crianças,
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um beijão!